Baruch Adonai Elohim Querubim. Shalom. Shalom. Continuamos então o estudo do judaísmo. Já falamos algo da início do povo hebreu ou judeu, descendentes de Abraão, de Jacó, que depois se tornou Israel, o Jacó. E depois que foram para o Egito, tiveram o êxodo, saindo para a terra prometida, e daí surgiu Moisés. E Moisés, então, codificou o judaísmo e dando os 10 mandamentos, né? Que foi recebido dele diretamente por Deus, né? Como conta, né? A história. No Monte Sinai, Monte né? Sinai. Quando ele subiu a montanha, provavelmente ficou um tempo em meditação, jejum, em uma caverna, na Monte Sinai, e comungando com Deus, recebeu a missão de codificar o judaísmo, as crenças do povo. Pode dizer que o Moisés era uma espécie assim de Rishi, né? Vidente, né? Que Era o Rishi que se comunicou com Deus, porque é incrível que quando ele perguntou para Deus quem és, né? Aí ele fala: eu sou aquele que sou, né? Então quer dizer que é uma coisa realmente, ele teve contato realmente com o ser mesmo, né? Com Deus em espírito e verdade. com a vibração eu sou, né? Eu A sou vibração eterna do eu eterna. sou. Então, foi um iluminado, um profeta, né? O primeiro dos profetas judeus, e daí veio o Torá, a escritura Foi sagrada, evoluindo, né? que são os 5 livros sagrados do judaísmo. Depois veio o Talmud, Talmud, o Mishnah também, que são comentários. comentários. E Moisés também organizou, né, toda os sacerdotes, né, as tribos de Israel, né, isso tudo houve uma organização, né, É as um 12 tribos, a classe dos sacerdotes, os levitas e tal, tudo foi é o patriarca o também. patriarca, né, que codificou tudo. E aí depois surgiram os cultos judaicos. Então, vamos hoje estudar esses diferentes cultos e orações e práticas e o que é a sinagoga também. Porque a princípio existia o templo de Israel, de Jerusalém, e em cada cidade tinha uma sinagoga. O Mas templo era o lugar mais sagrado porque guardava a Arca da Aliança, né? era, Que aonde estavam as tábuas dos 10 mandamentos ali dentro, né? era a matriz, a nave-mãe de todas as E ela teve sinagogas. papel importante também na conquista, né, do povo judeu pela Terra Prometida, né? Assim, mitologicamente, onde corria os rios de leite e mel e tal, né, aquela mitologia toda judaica. E é muito interessante porque no templo principal é que tinha esse santo sanctorum, né? Onde estava guardada a arca. Agora, as sinagogas eram já outro tipo de local de reunião para o culto dos judeus, né? Onde se lê sempre a Torá
e se faz as orações e também os rituais judaicos, né? A palavra sinagoga é originada do grego, significando congregação ou assembleia. E no princípio, e ainda em alguns poucos lugares hoje em dia, 3 vezes ao dia os fiéis se reuniam para falar, ouvir e cantar e louvar o Deus único de Israel, cujo nome é Yahvé. Yahvé é uma corruptela do nome sagrado de Deus, que é tão sagrado que não se pode pronunciar. E é interessante porque então os judaicos, né, os judeus, se reuniam em 3 vezes ao dia, né? E lembrei dos muçulmanos, que são 4 vezes ao dia, eles têm que lembrar de Meca e de Deus, né? Se prostrar, lembrar da presença de Deus, né? Muito interessante essa Então, correlação entre os dois. o próximo profeta vai fazer 5 vezes a reunião, Cinco porque vezes a reunião. 3, Quatro, 4, o próximo é cinco. 5, né? Porque todos são abraônicas, né? Abraânicas, Abraâmicas. religiões abraânicas, né? E aí, então, na foto, nós vemos um vitral medieval judaico, com vários símbolos e apetrechos da parafernália ritualística judaica. Então, tem a inscrição central diz sobre o Pesach, que é uma das tem duas principais festas, né? O Pesach é uma das principais ocasiões religiosas que se comemora a passagem. Pesach significa a passagem, que é a passagem da escravidão para a libertação, quando os judeus saem do Egito. E por não ter tempo, essa festa sempre lembra a ocasião comendo pão ázimo. O pão ázimo, que é chamado matzah. Pão que não fermenta, né? Parece assim hoje em dia, né? Antigamente ele era rústico. Hoje em dia, quando você compra O o matzah, ele é parecido assim com um biscoito fino. fino. E isso nessa festa do E as Pesach. ervas amargas também, né? Comeram, porque não deu tempo de cozinhar também as verduras, né? E essas ervas amargas em lembrança aos dias amargos que eles passaram na escravidão do Egito. Então, essa é interessante, né? Depois do pão, né? Porque em todo culto judaico comem o pão comum, não o matzah. E o pão comum é repartido e dado a todos os membros. E depois eles também têm o vinho, né? Que no culto se usa. A princípio, em Jerusalém, o próprio vinho era oferecido na pedra do altar. O líquido do vinho era esparramado na pedra. E depois, nas sinagogas, começaram a beber um pouco do vinho junto com o pão. Então, daí também vem o ritual da missa, baseado nesse ritual judaico, né? Que tinha nas sinagogas, que era a partilha do pão e o vinho. E do vinho. E depois, nas sinagogas, sempre tem a luz eterna. A luz eterna
uma, um círio, né, aceso que arde permanentemente na sinagoga para indicar a eterna presença de Deus. Então, quando está para apagar, acende outro no lugar daquele. Então, a luz é continuamente venerada na sinagoga. É bom também lembrar, né, que antigamente, né, quando em Jerusalém, na época da dominação romana e até antes, na época do rei Davi, quando tinha o templo famoso lá de Jerusalém, então a Arca da Aliança estava lá. Então as sinagogas não tinham a função de templo, era uma congregação, uma assembleia. Mas depois que houve a destruição do templo e sabe-se lá para onde foi a arca, que é um mistério, então agora as sinagogas atualmente elas agem também um pouco como se fosse um templo. Porque os judeus agora se reúnem nas sinagogas, vão fazer os cultos, tudo nas sinagogas. E aí depois tem também o, o turíbulo, o incenso, né, queimado no turíbulo. Na sinagoga sempre se queima e a fumaça que é produzida pelo incenso queimado no turíbulo simboliza a prece, a oração, porque através da fumaça você envia aos céus e a Deus único os seus pedidos, né? De saúde, prosperidade e por aí vai. E interessante que na sinagoga os homens sempre ficam separados das mulheres, como antigamente quase todas as religiões eram assim. Até a igreja também foi assim, a igreja cristã, né? Católica. E aí a mãe, as mulheres no judaísmo é que transmitem os ensinamentos do judaísmo aos seus filhos. Mas os sacerdotes são sempre homens. Mas no ramo atual reformista já existem rabinas, ou seja, sacerdotisas mulheres, que é uma coisa que os ortodoxos não aceitam. Mas o ramo Progressista, né? progressista moderno já existe isso, combatido pelos ortodoxos. E na sinagoga sempre também se faz uma purificação cerimonial, lavando as mãos, né? E sempre antes de orar, antes de comer e antes de realizar os rituais, como acender os círios e etc. E depois que a chama é acesa, passam-se as mãos sobre ela e a mãe cobre os olhos. Isso em casa, né? Quando tem a festa, por Também se faz. exemplo, do Pesach, a festa é como o Natal, é uma festa na família. Então, acende a vela, a luz, passa a mão, depois bota a mão nos olhos, né? Isso a mãe, a matriarca da casa que faz. E por um momento faz uma prece interiorizada, silenciosa, ou seja, busca o contato com o divino. Então, daí se vê quanto do ritual judaico passou para o ritual católico, como Cristão.
cristão, como as velas, o vinho, O o pão, turíbulo, o turíbulo, vários elementos elementos da religião da ritualística, né, judaica. judaica. Entrou também no rito católico também, né? É. E assim como no islamismo tem dois ramos, sunitas e xiitas, no judaísmo também tem dois ramos de linhagens, né, dentro da tradição judaica. E uma que são os sefaraditas, que são os judeus da região da Europa Oriental, basicamente da Espanha. E depois, vamos agora dar uma paradinha para o vídeo não ficar muito longo e já E já já voltamos com as divisões. retornamos. Namastê. Namastê.